Irmãos e irmãs, a leitura de hoje nos coloca um desafio à interpretação. Porque é tão difícil o rico entrar no reino dos céus? Como Jesus disse, o que isso significa? Em primeiro lugar, significa que é necessário, para entrar no reino dos céus, saber relativizar os bens deste mundo e não tomá-los como absolutos. A primeira leitura de hoje fala da sabedoria como sendo o dom mais desejado. Diante dela, todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e a prata, um bocado de lama. Amei mais do que a beleza e desejei possuí-la mais do que a luz. Ela tem mais riqueza, mais valor do que a riqueza, do que a saúde, do que qualquer coisa. A segunda leitura complementa a primeira, onde antes se falava de sabedoria, agora se fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é cortante e penetrante como uma espada de dois gumes. É ela que nos julga, é ela que nos dá a justiça. É muito importante para nós entendermos que esse conjunto de leituras, na igreja antiga, tinha um enfoque um pouco diferente. Quando nós lemos o Evangelho de São João, nós vemos Jesus Cristo sendo apresentado como a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. E de tudo que foi criado, nada se criou sem essa palavra. E essa palavra se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra, no original em grego, é extremamente difícil de se traduzir. Algumas Bíblias trazem como palavra mesmo, com P maiúsculo. Outras como verbo. O que está lá em grego é logos. A palavra logos significa algo muito diferente e difícil de traduzir. Para nós, a ciência que ensina a pensar com razão é a lógica. Se eu digo algo não tem lógica, significa não faz sentido. O que o Evangelho de São João diz logo no começo é que não apenas a palavra no sentido da Bíblia, mas o conhecimento de Deus, o seu modo de pensar, a sua lógica, a sua racionalidade, se torna visível na pessoa de Jesus Cristo. Aquela razão pela qual Deus criou o céu e a terra no princípio, torna-se carne e veio habitar no meio de nós. Por isso, para nós, essa sabedoria, essa palavra, não é apenas uma coisa abstrata, mas ela tem um rosto, tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Ela se fez carne e viveu no meio de nós há 2000 anos atrás, e até hoje Ele continua nos ensinando, nos conduzindo, nos iluminando. Não é à toa que a primeira igreja construída pelos cristãos, a mais antiga do mundo, na cidade de Constantinopla, que hoje inclusive é uma mesquita, mas essa primeira igreja recebeu o nome de Santa Sofia, a Hagia Sofia. E Sofia é um nome em grego que significa sabedoria. Não era uma mulher chamada Sofia, mas era uma igreja em honra do próprio Cristo, com um nome que os cristãos daquela época o invocavam. Ele era a divina sabedoria de Deus que se fez carne para habitar no meio de nós. Saber entender o valor dessa sabedoria significa saber viver nesse mundo. De que significa me colocarem para pilotar um avião se eu não sei pilotar? De que me adianta eu ter o carro melhor do mundo se eu não sei conduzi-lo? A sabedoria torna relativo todos os outros bens. É engraçado, no final do ano, nós todos cantamos: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quanta gente hoje tem saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso, e transforma a própria vida no inferno, pois não sabe conduzi-la, não sabe dar sentido a ela. E aí nós entramos no tema do Evangelho de hoje. As riquezas desse mundo não podem ser tomadas como absolutas, porque elas passam.
A nossa presença nesse mundo é passageira. Hoje nós nos solidarizamos com famílias que vieram celebrar o 7º dia dos seus entes queridos. Quantos outros não estão celebrando aniversários, meses de falecimento? O que resta? O que resta é o amor, a sabedoria de Deus que nós vivemos. Esse é um valor que nós não podemos relativizar. Aí a morte não tem poder nenhum. Aí o ladrão não rouba, a traça não devora. Aquele jovem, a tradição diz que ele era um jovem, a Bíblia não fala isso. Talvez a tradição diga que ele é um jovem por causa do exagero da expressão dele, né? Ele se lança aos pés de Jesus de joelho, para dizer: bom mestre, o que devo fazer? Jesus, que conhecia perfeitamente o coração do ser humano, sabia que havia algo estranho. Aquele jovem o procura não para receber um conselho, mas sim para receber um louvor. Isso acontece às vezes até no sacramento da confissão. Temos que estar atentos a isso. Às vezes as pessoas vêm se confessar e ao invés de falar os seus pecados, ficam falando o que fizeram de bom. Eu vou na missa todo domingo, eu não falo mal de ninguém, me dedico à igreja. Perfeito, continue nisso, mas nada disso é pecado. Por isso que Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, fala: olha, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Mas veja uma coisa, você sabe o caminho, não sabe? Foi a deixa que ele queria. Sim, eu observo tudo, desde a minha juventude. Não matar, não roubar, não cometer adultério. Ótimo, que bom. E aí Jesus toca num ponto que para nós é sempre difícil. A santidade, a caminhada de perfeição, ela nunca termina. Ela sempre é gradual. E aí ele poderia subir um grau a mais. Ótimo, você se sente tão perfeito, tão santo. Falta só uma coisa: radicaliza a tua santidade então. Pega os teus bens, vende, dá aos pobres e vem seguir-me. Irmãos e irmãs, o problema da riqueza aqui não é apenas um problema material. Veja que aquele jovem ele era rico nos dois sentidos. Ele era rico em bens, o Evangelho nos diz, e ele era rico também em espírito. Era alguém que desejava seguir a palavra de Deus, mas por se sentir pleno, por se sentir cheio, não preciso de mais nada, ele parou de crescer. Quando Jesus lhe apresenta um novo desafio, mostra que ele ainda não é perfeito, o que acontece com ele? Ele fica desconcertado e vai embora, não sabe o que fazer, não sabe como reagir. Pensemos o seguinte: todos nós somos chamados a viver no cristianismo uma religião de salvação. Nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. E quando nós dizemos isso, há uma coisa muito interessante: se Jesus é o meu Salvador não posso ser eu mesmo, por extensão. A nossa religião não é uma religião de autossalvação. Essa é uma diferença entre muitas outras religiões e o cristianismo, fundamental. Em primeiro lugar, nós acreditamos que os bens deste mundo são relativos, porque o bem maior é a salvação e a vida eterna que Jesus nos prometeu. É chegarmos um dia àquele reino onde a morte, a dor, a tristeza não terão mais poder sobre nós. Conforme diz o Apocalipse, que é um livro que eu acho lindo, onde o próprio Deus há de enxugar as lágrimas do rosto de cada um dos seus filhos. Mas além disso, a nossa salvação não é alcançada por nós mesmos. Quando Jesus fala que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, os discípulos ficam assombrados. Naquela época reinava uma mentalidade de que os bens materiais eram sinal da bênção de Deus. Se diz que o rico não vai entrar no reino dos céus, eles pensam: então quem entra? Quem é abençoado então? Quem pode alcançar a salvação? E Jesus diz: ninguém. Ninguém se salva. Para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós somos radicalmente pecadores e falhos.
todos nós pertencentes ao gênero humano, mas nós podemos crescer em salvação e alcançar a vida eterna na medida em que nós nos entregamos a Jesus Cristo como sendo o nosso Senhor. É Ele a sabedoria de Deus, é Ele a luz, é Ele a palavra que nos instrui. Fora dele, nós não conseguimos por nós mesmos, e isso é muito importante. Quando nós pensamos no Evangelho do domingo passado, essa é continuidade justamente de um outro Evangelho tão radical quanto esse. Esse diz: larga teu pai e tua mãe e segue-me. Quem me seguir terá 100 vezes mais pais, mães, campos, com perseguições. O domingo passado ele falava de um outro caminho vocacional. Quem lembra qual era? O matrimônio. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une a sua esposa e os dois serão uma só carne. É um caminho de amor muito radical. Sozinhos, homem e mulher não conseguem, mas na graça de Deus conseguem. Abandonar as coisas desse mundo para seguir a Deus exclusivamente, como discípulo de Jesus, é uma coisa radical que nós por nós mesmos não conseguimos. Conseguimos na medida em que nós nos entregamos a Deus. E aí está a razão pela qual o rico, seja espiritual ou seja material, dificilmente entra. É necessário relativizar os bens deste mundo. Quem se faz uma só carne com a sua esposa para gerar a família e os filhos, não pode ser uma só carne com o dinheiro, não pode ser uma só carne com o egoísmo, não pode ser uma só carne com o status, com o poder, com o desejo de aparecer, com o orgulho. É necessário morrer muito para si mesmo. Pensemos nisso, irmãos e irmãs. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. É difícil para os ricos entrar no reino dos céus, na medida em que eles não conseguem relativizar os seus bens materiais para aceitar as pessoas, a fé, o próprio amor a Deus como valores mais elevados e mais importantes. O nosso Deus não pode ser o egoísmo, nem o dinheiro. Sabemos que nós não vivemos ainda no reino dos céus e temos que enfrentar dificuldades para que a nossa família tenha qualidade de vida, mas não podemos correr o risco de jogar a criança fora junto com a água. Existem coisas mais importantes, existem coisas que nós não podemos relativizar, coisas que nós não podemos deixar para trás. Ser uma só carne com o outro para gerar a vida e protegê-la é uma vocação elevadíssima. Abandonar pai, mãe, casa, família, o projeto de ser pai, de ter prole, de tornar-se rico para seguir o reino de Deus é um projeto elevadíssimo. Quem pode ser salvo? Para o homem não é possível, mas para Deus nada é impossível. Caminhamos pela fé e não pela razão. A nossa razão é o próprio Cristo que se fez carne. Ele é a sabedoria de Deus que nós precisamos. Que nós saibamos tê-lo em nosso lar, em nossa casa, e enxergar nas pequenas riquezas do dia a dia, no dom da vida, da família, no dom da nossa fé, nas alegrias que nós partilhamos, também no peso das nossas tristezas, a sua presença como riqueza, como força. É assim que nós devemos viver para podermos entrar no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.